Olá, pessoal. Vamos então para essa terceira parte da aula de entrevistas em coberturas caóticas, principalmente a gente levando em consideração em situações como a gente está vivendo agora, desde 2020, uma situação de pandemia, né? De epidemia ou de pandemia. Existe uma diferença, né, entre os dois termos, que é uma diferença importante com relação à abrangência geográfica, né? A epidemia é um pouco mais restrito e a pandemia tem uma abrangência mais global, né? Então vamos ver como que a gente pode se comportar, como um jornalista pode se comportar em coberturas caóticas, principalmente agora um pouco mais de foco específico nas questões pandêmicas ou epidêmicas. Bom, sempre a gente entendeu o seguinte: o jornalista ele é um profissional que ele tem que se pautar por dois pontos muito importantes. Por ser um profissional, a gente já tem que levar em conta a questão do profissionalismo antes de tudo e da regra principal da nossa profissão, que é o bom senso, né? Ou seja, somos conscientes, ou pelo menos devemos ser muito conscientes da interferência que a nossa profissão provoca na vida de muitas outras pessoas. Isso tem a ver com o público em geral e tem a ver também com as nossas fontes, com aquelas fontes com as quais a gente tem uma interlocução, com as quais a gente se relaciona, né? Isso significa, gente, que aquilo que a gente escreve, aquilo que a gente mostra, aquilo que a gente coloca, leva à frente ou publiciza, né? Ou seja, externa isso, tem uma repercussão muitas vezes, positiva ou negativa, dependendo da situação. E nós temos que entender que isso pode piorar ainda mais quando a situação envolve uma cobertura mais caótica, né? Envolvendo aí um factual, um grande factual, que pode ser um incêndio, um acidente, né? Uma inundação, um desabamento, ou casos como esse que a gente está lidando, que são as questões das epidemias e das pandemias. Principalmente nesses dois últimos casos, as repercussões que nós temos muitas vezes são repercussões muito difíceis, porque elas podem, inclusive, levar muito pânico para frente, né? Podem dar medo, podem gerar nas pessoas uma espécie de uma reclusão muito maior do que necessário. A gente tem visto isso muito acontecer na pandemia do coronavírus, porque desde março do ano passado, quando as emissoras de televisão, os jornais, os portais, as emissoras de rádio começaram a fazer suas coberturas, muitas vezes eu mesmo ouvi pessoas dizendo que era muito difícil acompanhar os meios de comunicação, porque normalmente eram informações muito catastróficas, informações muito negativas, né? Mortes, a questão das internações, a questão das intubações. E se você continua, né, nesse período de tempo, de março para cá, a situação não mudou muito. Mudou um pouco no sentido assim, no começo a imprensa teve um papel muito mais frequente no sentido de oferecer informações sobre Covid. Isso pode realmente ter gerado algum tipo de excesso de informação, mas passada essa primeira fase em que houve a necessidade, até eu considero uma necessidade da gente ter que informar bem a população, passada essa fase da necessidade da gente informar bastante, né, e com mais frequência o nosso público, a gente ainda continua com uma carga muito grande. Eu acho que 80% hoje do noticiário está ainda sendo trabalhado em cima da questão da Covid. E é importante, então, que nós entendamos qual é o nosso papel como jornalista, como profissional, porque é um papel de intermediário, um papel de intermediação muito diferente de outros profissionais que estão nessa linha de frente, como os médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas, enfim. Porque ali são pessoas que lidam diretamente com famílias, são situações mais específicas. O jornalista tem que lidar com a maior parte da população. Então, gente, profissionalismo sempre acima de tudo, né? Então, essa é uma premissa muito básica para tudo aquilo que a gente for fazer, não é só em coberturas caóticas, mas especialmente nesse momento, a gente tem que levar isso em consideração. Primeira coisa que eu tenho que pensar quando eu estou fazendo uma cobertura dessa, né? Uma cobertura de uma pandemia ou de uma epidemia.
é pensar, é o seguinte, é tentar delimitar geograficamente onde estão as primeiras suspeitas. Porque muitas vezes eu posso levar pânico para as pessoas simplesmente pelo fato de dizer que existe uma doença. Mas eu tenho que também informar as pessoas se essa doença está muito mais perto delas ou não, né? Ou delas ou de outras pessoas. Porque, assim, na verdade, essa doença, ela é mesmo uma ameaça para as pessoas, para o seu público específico, o público daquele veículo onde você trabalha, né? Então, o entendimento da proximidade geográfica, que é um valor notícia importante, ou seja, as pessoas elas se pautam por notícias que estão muito mais próximas delas do que de notícias que estão mais distantes, né? A gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de sensacionalizar muitas vezes a cobertura, né? Então, ficar um pouco atento com relação a essa questão. Geograficamente, onde estão então as primeiras suspeitas? Eu lembro que aqui na cidade de Presidente Prudente, já em março, abril do ano passado, a gente já tratava da pandemia, mas não necessariamente a gente tinha um alerta tão grande como a gente tem hoje, por exemplo, quando a gente está com 100% de ocupação dos leitos de UTI. Então, são situações muito diferentes e que a imprensa precisa tomar um pouco de cuidado, né? Principalmente no sentido de oferecer uma informação qualificada para as pessoas que precisam receber algum tipo de instrução diante de uma doença, às vezes perigosa ou não. Outra questão, a gente tem que pensar sempre numa cobertura dessa, que a gente vai fazer as primeiras entrevistas, é o seguinte: vamos entender primeiro os fatos mais básicos. O que é a doença? O que causa essa doença? Quais são os sintomas? Quais são as consequências? Quais são as sequelas? Né? Qual a forma de transmissão? Qual é a durabilidade, entre aspas, né, desse vírus no ambiente? Né? Ou seja, o quanto tempo esse vírus consegue permanecer ativo e contaminando no ambiente. Essas primeiras fontes, né, que são as autoridades de saúde, vão ter sempre essas últimas informações com relação à doença na sua região, na região onde você está trabalhando. E entender esses fatos mais básicos e passar esses fatos mais básicos é o primeiro princípio para a gente poder acalmar a população que já vai estar preocupada sabendo que há uma epidemia, uma pandemia, alguma coisa muito grande ameaçando a vida delas. Então, conseguir os fatos mais básicos, que aí você vai trabalhar, né, com o que, quem, quando, onde, como, porquê, né? Basicamente ali, né, por isso que eu falo, são fatos, são elementos básicos de uma informação, são os elementos que conseguem me dar, pelo menos, o esqueleto de uma notícia, né, para depois eu poder partir para aquela pergunta e daí, para conseguir mais fatos relevantes. Mas essas perguntas mais básicas, né, essas perguntas iniciais, elas são fundamentais até mesmo para a gente não superdimensionar ou não subdimensionar uma doença, né? Para a gente, de repente, não dar mais atenção do que ela merece ou dar menos atenção do que ela merece. Então, conseguir os primeiros fatos, os fatos mais básicos, aquilo que realmente importa no sentido de levar informação concreta para as pessoas. Eu quero chamar a atenção um pouco porque essa questão dos fatos básicos, ela continua durante toda a cobertura. A gente não pode, é lógico que numa situação catastrófica, numa situação caótica, numa situação de pandemia como essa, a gente tem sempre assim, vamos imaginar um gráfico que vai subindo em termos de quantidade de informação, mas essa quantidade, e também de desenrolar da situação. Agora, essa quantidade de informação, ela não pode nunca estar desagregada dos fatos mais básicos. Então, vamos imaginar que chegou a hora, depois da gente falar das condições de contaminação, das contaminações mais elementares do Covid, a gente passou a falar, por exemplo, das questões de prevenção. Então, quais são os fatos mais básicos na prevenção? Depois a gente passou a falar, agora mais recente, a gente passou a falar de vacina. Quais são os fatos mais básicos de uma vacina? E começar a trabalhar essas informações, gente, sem que a gente crie muita alarde, ou principalmente que a gente dê informações que sejam realmente úteis. Eu acho, por exemplo, só uma percepção minha, que eu entendo que a imprensa errou um pouco na questão das vacinas, quando ela deu muita atenção, por exemplo, para a questão das eficácias. Né? A gente, quando se deu muita atenção para a eficácia da vacina, mas não explicou o que era essa tal da eficácia e só apresentou números, é claro que muita gente ficou receosa. Teve vacina que tinha 50% de eficácia e teve vacina que teve 95%.
Se a gente só comparar dois números assim tão rasamente, né, de uma forma tão superficial, é lógico que a gente vai preferir a que tem 95, mas na verdade a gente não estava falando aqui de uma ser melhor do que a outra especificamente, mas sim do fato de que a partir de 50% uma vacina já é eficaz. Então, a gente lembra que causou muita celeuma, né, muita discussão nas redes sociais, e isso interferiu inclusive na decisão de pessoas quererem tomar vacina ou não, a partir do momento que elas começaram a ver somente números, né, e não explicações sobre essa eficácia. Então, no fundo, quando a gente parte para isso, a gente está entendendo aqui, né, que os elementos mais básicos, os fatos mais básicos, são fundamentais para a gente poder cumprir aquela primeira parte que eu já falei, que é a questão do profissionalismo, de levar a informação de qualidade para as pessoas. Uma outra questão, vamos encontrar logo os especialistas que podem falar, porque não adianta a gente entrevistar um especialista que não é da área específica. Eu tenho visto muitas entrevistas, às vezes, sendo realizadas com especialistas, no caso da pandemia, que são especialistas que conseguem dar uma informação concreta, uma informação coerente, uma informação que realmente é útil. Agora, eu tenho visto algumas entrevistas também que passam muito longe disso, né? Não é porque, eu vou colocar aqui uma questão, porque assim, não é porque a pessoa é médico ou porque ela é enfermeiro, que ela tem total condição de falar a respeito de uma doença. Às vezes a pessoa é um médico, mas ele é um médico muito longe da especialidade que trata da doença, por exemplo, da Covid-19. E aí, não é que ele seja pior ou melhor, mas, gente, vamos fazer uma comparação muito básica. Quem está na linha de frente, quem é infectologista, quem é um especialista exatamente na transmissão de doenças, tem muito mais condição de falar, né? E aí, às vezes, a gente também evita de ouvir alguns especialistas que podem falar, inclusive, coisas que são erradas, situações que podem levar as pessoas a uma desinformação maior, como aconteceu, por exemplo, nos casos de tratamento precoce, nos casos da eficácia da vacina, né? Então, a gente viu muitas entrevistas sendo realizadas com especialistas que não eram exatamente aquele especialista específico, né, daquela doença em si. Então, qual que é a nossa lógica? Para a gente poder buscar bem, fazer um bom trabalho de fonte, ligar para a Faculdade de Medicina, ligar para os hospitais, ligar para a Secretaria de Saúde, Ministério da Saúde, verificar associações de profissionais, associação de enfermagem, faculdade de enfermagem, fisioterapia, enfim. Quem são os profissionais hoje que estão na linha de frente, que podem dar informações concretas? É interessante a gente notar, vou dar um exemplo para vocês, da Rede Globo, por exemplo, né? A Rede Globo fez um trabalho importante no começo da pandemia, quando ela transformou, inclusive, um pedaço da grade dela no período da manhã em um programa específico sobre Covid. E eu lembro que muitos dos especialistas que estavam ali dando entrevistas, médicos, biólogos, fisioterapeutas, enfermeiros, muitos deles se repetiam ao longo dos dias, né? E a questão de se repetir não quer dizer que a gente tem que ficar toda hora trocando especialista. Se é exatamente aquela pessoa a mais indicada para dar essa informação, que a gente fique com ela o tempo todo, né? A gente tem que pensar aqui que a questão não é mudar a cara, a questão é levar uma informação concreta e segura para todas as pessoas. Então não tenha medo de repente ter que entrevistar sempre a mesma pessoa, sempre o mesmo médico, porque isso não é isso que está em jogo. O que está em jogo é a informação correta. Numa cidade pequena como é a nossa de Presidente Prudente, uma cidade média, né, como é a nossa, isso tende a ser ainda pior, porque os especialistas são ainda mais escassos, né? Então você vai ter 2 ou 3 infectologistas que têm condição hoje de dar uma boa entrevista, que estão ali na linha de frente, que estão operando dentro dos hospitais de uma maneira mais concreta, que você vai sempre fazer as entrevistas. Ao mesmo tempo, você tem ali enfermeiros, fisioterapeutas, auxiliares de enfermagem, gestores de hospitais que podem dar essas informações para você e a gente poder passar uma informação concreta para as pessoas, no sentido de fazer a prevenção correta ou de levar uma informação que faça com que essa pessoa tome decisões corretas lá na frente. Então, procurar os especialistas, encontrar isso é também um passo muito básico. Além de a gente determinar geograficamente, além da gente procurar sempre os fatos mais básicos, também definir logo quais são os especialistas que vão me dar essas informações mais concretas
para eu poder realizar as minhas entrevistas. Uma certeza que nós temos que ter numa cobertura caótica é que, normalmente, uma doença, por exemplo, ela nunca é simples, né? Nenhuma gripe é simples, nenhuma espinha no rosto é simples. Tudo tem a sua complexidade. Em se tratando de saúde, em se tratando de corpo humano, tudo é muito complexo. E a nossa obrigação enquanto jornalista é simplificar isso. É tentar fazer com que a gente possa, na verdade, levar essas informações com um entendimento de que, poxa, será que essas pessoas entenderam corretamente aquilo que o médico diz? Será que o jornalista, você enquanto jornalista, entendeu, compreendeu, conseguiu fazer a relação de causa-consequência, conseguiu fazer uma relação de nexo causal os pontos que estão ali expostos para você? Se você não entendeu, não tenha medo de fazer pergunta de novo. Não tenha medo de repetir pergunta, não tenha medo de fazer pergunta idiota. Não tenha medo. Quando eu falo pergunta idiota, idiota no sentido assim, para um especialista, essa pergunta pode parecer muito rasa, muito batida, mas para o seu público não. Eu tenho sempre que pensar no meu público lá fora, nunca no público mais especializado, né? Então, por isso que eu coloco assim, não existem perguntas idiotas nessa hora, porque assim, a gente tem uma preocupação. E agora, se o seu entrevistado vai ter uma resistência, ou vai tirar um sarro em você, ou vai fazer qualquer coisa nesse sentido, gente, tá, vamos relevar, porque a questão não é ela, nem é você, a questão é o público geral, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Agora, principalmente na hora que a gente receber a informação e compreender, ainda tem um outro processo. Como é que nós vamos escrever isso de uma maneira simples? Como é que nós vamos escrever isso de um jeito que a gente consiga fazer com que uma pessoa, mesmo sem muito estudo, consiga entender, né? E aí vem a questão da gente usar palavras mais simplificadas, explicações muito mais detalhadas, às vezes lançar a mão de infográficos, de artes, de vídeos, né? Para que a gente possa conseguir mostrar para as pessoas e informar as pessoas com muito mais qualidade, né? Porque muitas vezes há duas situações de erro que eu vejo muito nesses casos, que até mesmo eu já cometi, que é a seguinte: às vezes a gente recebe uma informação tão legal, assim, tão bacana, né, do médico, que a gente empolga naquela informação, mas esquece de perceber se ela é simples ou se ela é muito complexa. E às vezes a gente coloca essa informação dentro da sua complexidade, né, e fala assim, nossa, que legal, vou colocar isso aqui, meu texto vai ficar super show, super, né, assim, vai engordar esse texto. Cara, e de repente a gente está ali colocando palavras que ninguém está entendendo, né? Então eu tenho que tomar um certo cuidado com isso. Esse é um ponto importante, que às vezes eu vou achar que eu estou escrevendo uma coisa bacana e eu não estou. E um segundo ponto que é importante a gente levar em consideração é que, do ponto de vista nosso, jornalístico, eu repetir informação e reforçar a informação é uma regra, é uma norma, é uma obrigação. Então, às vezes, escrever uma palavra mais difícil, escrever de um jeito mais fácil, fazer com que a gente apresente para as pessoas uma maneira mais simples de entender, é a nossa total obrigação, a nossa responsabilidade. Então, vamos parar um pouquinho para pensar, muitas vezes, que as explicações elas vão acontecer no momento em que a gente vai escrever, e não só no momento que a gente está entendendo. Uma coisa sou eu entender, outra coisa é a pessoa lá em casa entender isso, né? Eu lembro do Tino Marcos, o repórter da Globo, né, que se aposentou agora no ano passado, e foi ou nesse ano, não me lembro, mas Tino Marcos sempre foi um repórter assim, daqueles que a gente tem que olhar e aprender muito com ele, né? E o Tino explicou uma vez num evento que eu fui na Rede Globo, ele estava falando da importância que é você escrever um texto que todo mundo vai entender. Então ele falava assim: quando eu escrevo meu texto, eu penso sempre na minha mãe. Não lembro o nome da mãe dele, mas assim, eu lembro muito da minha mãe e eu fico pensando assim, será que essa frase que eu vou escrever aqui vai ser fácil para minha mãe entender? E ele falava isso porque a mãe dele não era uma pessoa de muito estudo. Então ele falava assim, se a minha mãe conseguir entender isso aqui, é sinal de que todo mundo vai entender. Se a minha mãe não entender, é sinal de que eu vou ter muita restrição.
né? Então, olha só que bacana, né? Olha só que entendimento legal com relação a essa questão, porque do ponto de vista de quem está escrevendo, muitas vezes é simples, mas do ponto de vista de quem está recebendo, não, né? Então, simplificar a explicação é sempre muito, muito importante. Bom, uma outra coisa fundamental para a gente pensar numa cobertura mais caótica é explicar como que a doença é espalhada e quais são os grupos de risco. A gente entrou um pouco agora numa parte mais específica e a gente sabe que nessa questão do Covid a gente teve algumas mudanças de rumo nesse momento, mas logo que a doença apareceu, logo que a situação foi é, exposta, né, para a gente em forma de pandemia, que a gente começou a prestar mais atenção na questão dos grupos de risco, né? Ou seja, quais eram as pessoas mais suscetíveis a serem contaminadas e também como é que essa contaminação acontecia. Então, é uma informação importante sim e pode ajudar muito a evitar o que a gente chama de histeria, né? Ou seja, a gente teve um ano passado, em 2020, muita gente apavorada, muita gente preocupada, muita gente que teve crises de ansiedade, muita gente foi parar no hospital, muita gente que teve que tomar remédio, para poder ter calma, para poder acalmar, para poder levar, sabe, tentar se organizar mentalmente para entender essa doença, né? Inclusive, assim, pessoas que a questão não era nem tanto a contaminação em si, mas você ser de um grupo de risco, né? Então, se você tinha, eu lembro que a princípio, assim, os hipertensos e os diabéticos eram os principais grupos de risco, né, além dos idosos, as pessoas com mais de 80 anos, mas depois isso foi meio que sendo corrigido ao longo do tempo, né? Não que esses grupos deixaram de ser grupos de risco, mas a situação foi sendo um pouco mais corrigida. Agora, ainda assim é fundamental. A gente está hoje vendo, por exemplo, grupos de jovens sendo contaminados, né? Grupos importantes, números importantes de jovens sendo contaminados. Isso realmente traz uma certa, um certo medo, um certo temor, uma certa agonia assim, com relação às pessoas, né? Então a gente tem que explicar muito bem como que essa doença é espalhada, quais são os grupos de risco que afetam. Do mesmo jeito, vamos ficar atento, gente, com tudo que está acontecendo no decorrer do tempo. Lembra que eu falei do gráfico, né? A doença vai evoluindo, a situação vai evoluindo. E ao contrário do incêndio, ou um tornado, uma inundação, um desabamento, uma epidemia nunca é um evento de um dia só, né? Porque se é um evento de um dia só, a coisa aconteceu ali, a gente tem só o rescaldo, né? Tem tudo que acontece na consequência. Mas no caso da pandemia, a gente tem situações acontecendo todo santo dia. Situações rolando toda vez que alguém acorda, toda vez que um médico descobre alguma situação, toda vez que um cientista descobre alguma situação, toda vez que um laboratório lança uma nova vacina. Quer dizer, tudo isso está concorrendo para essa cobertura ser cada vez mais difícil de ser realizada, né? Então, assim, continue sempre com as suas fontes, continue entrevistando epidemiologistas, continue entrevistando autoridades, para a gente pegar sempre as últimas informações. Nem sempre haverá novas histórias, mas é importante as pessoas saberem que você está sempre na cola delas. É sempre importante que elas, a partir do momento que elas recebam algum tipo de informação, que elas digam assim, pô, realmente aconteceu aqui uma situação nova e antes de eu avisar alguém, eu tenho que avisar o jornalista tal. Porque ele está sempre me perguntando, ele está sempre querendo saber, ele está sempre olhando para mim, ele está sempre ligando. Então, enfim, eu vou manter esse cara atualizado. Então, assim, essa é uma questão de cultivo de fonte, mas mais importante que isso é você mesmo entender como que essa doença está lidando, como que ela está acontecendo. E tem um detalhezinho aqui, mesmo que você não esteja na cobertura direta, acompanhe sempre, porque a gente nunca sabe numa redação em que momento que a gente vai ser colocado no meio dessa cobertura, né? Isso já aconteceu comigo muitas vezes. E assim, eu estava tranquilo lá, fazendo minhas atividades rotineiras dentro da minha editoria, e de repente eu sou deslocado para outra editoria para cobrir alguém que faltou, alguém que ficou doente, enfim. E aí eu tinha que necessariamente saber muito bem daquele assunto naquele exato momento. Eu tinha muito pouco tempo para estudar, para tentar compreender como que isso estava rolando. Então manter-se antenado, gente, é fundamental, é importantíssimo para a gente levar isso para frente. Enfatizar no texto.
a gente tem sempre muitas formas de prevenção ou pelo menos qual é a forma de prevenção mais adequada, né? Então, nossas entrevistas vão sempre ser buscadas a partir dessa questão da prevenção e não exatamente só da consequência. Vamos pensar que decorrido assim aquele período, né? Ou seja, eliminado aquele período de maior factualidade, de susto, né, de impacto da notícia, da doença, a gente começa a ter situações assim ligadas muito mais não a consequências, mas também a questão de prevenção. Então, em casos assim, as pessoas vão sentir ainda mais resguardadas quando elas conseguem entender como se prevenir disso, né? Como se afastar dessas infecções. Mesmo que seja algo muito banal, como lavar a mão com frequência ou então usar máscara, é importante que a gente enfatize sempre isso, que a gente busque explicar o porquê, porque nem sempre uma pessoa entende que uma máscara é importante. A gente tem visto tanto isso, né, gente? A gente tem visto tantas pessoas que são, assim, não são desprovidas de um nível cultural, de estudo, né? Mas que ao mesmo tempo ainda são resistentes a usar, por exemplo, uma máscara. E aí a gente precisa sempre reforçar isso, a gente precisa fazer com que eles entendam, né? Que a prevenção é feita dessa maneira. Então, tanto para quem precisa e quer essa informação, quanto para quem está meio desavisado, né? Então, enfatizar nesse texto, buscar essas entrevistas, tentar entender com especialistas quais são as melhores formas de prevenção. Use sempre muito infográfico, gente. Use infográficos, eu falei agora há pouco, né? Para fazer as pessoas entenderem. Às vezes tem que desenhar, às vezes tem que botar um vídeo, às vezes tem que botar uma arte, às vezes tem que botar um storytelling, né? Fazer ali um storyboard, na verdade, não storytelling, desculpa. Fazer um storyboard, né? Que é uma sequenciazinha de desenho, como se fosse uma tirinha, como se fosse um gibi. Quer dizer, um box mostrando informações essas é sempre muito atrativo para o leitor, é sempre muito atrativo para o telespectador, para o internauta, né? Abuse sempre muito dos links, dos telefones, muito para que o leitor busque essas informações depois, se ele quiser, se ele tiver interesse. Então, muitas vezes, o que a gente tem que pensar é que essas informações que estão no texto, que foram captadas ali junto aos entrevistados, já vão compor o texto maior, mas a gente pode fazer esses blocos que são mais chamativos também, né, para as pessoas. Com um detalhezinho que eu acho importante, muitas vezes a gente tá envolvido com a situação e acha que está muito simples a nossa explicação, mas nem sempre está, né? Então vamos trabalhar bastante com isso, justamente para que a gente possa também fazer com que as pessoas não tenham dúvida, né? Com que elas possam realmente levar muito para frente. E outra, infográficos normalmente são produzidos dentro do departamento artístico, né? E ficam bonitos, ficam interessantes e podem ser muito compartilhados nas redes sociais, né? Então, muitas vezes, o papel que a gente faz na própria imprensa acaba tendo repercussão lá nas outras redes sociais. Então, muitas vezes, se eu levar isso para frente, eu estou levando, então, até mesmo uma contribuição para outros meios, né? Outros canais que vão transmitir essas informações que eu estou querendo. Principalmente, gente, seja muito conciso. Isso não quer dizer que na entrevista, presta atenção, que na entrevista eu vá ser rápido. Na entrevista eu tenho que demorar o quanto for necessário. Agora, para explicar, eu posso trabalhar com mais concisão. Para explicar a situação, eu tenho que ter mais objetividade. As pessoas estão muito preocupadas o suficiente, estão preocupadas o suficiente para ler sua matéria, elas querem ser informadas e tranquilizadas o mais rápido possível. Guarde aqueles detalhes, aquelas firulas, aqueles dramas, aquelas histórias para quando você for escrever um romance de quando você cobriu a pandemia do Covid-19. Mas por enquanto, para as pessoas receberem uma informação, seja direto, seja cirúrgico, né? Estou olhando aqui a foto de um médico fazendo uma cirurgia, seja cirúrgico na hora de você informar as pessoas, ou seja rápido, objetivo, vá exatamente naquilo que elas precisam em termos de informação. Posteriormente, você vai ter a chance de ampliar mais isso, mas a princípio, gente, está todo mundo precisando de uma informação para se tranquilizar. Então, é fundamental que eu consiga perceber o quanto isso
é importante para uma cobertura como essa. Outra coisa, atenção com sua linguagem. A gente falou bastante disso lá já atrás, mas olha só, as pessoas já estão ansiosas. Não piore a situação usando palavras muito fortes, usando palavras que elas não entendem, quando nem você realmente entendeu, né? Muitas vezes as pessoas falam, as autoridades falam, né? Principalmente em situações de maior complexidade, que você tem mais correria e tal. Muitas vezes a autoridade fala um termo difícil, mas para ela aquele termo é simples, né? Ela é uma especialista da área, mas você não. E às vezes, se você não toma essa precaução de explicar direito, como a gente falou agora há pouco, você pode levar mais pânico para as pessoas. Vamos tentar traduzir, né? Nessa pandemia do Covid, a gente teve tantas palavras difíceis como comorbidades, perdigotos, né? São termos difíceis para a gente sacar, né? E a questão da eficácia das vacinas, né? Tome cuidado com isso, procure sinônimos mais leves, explique melhor a situação para que você não cause nas pessoas mais pânico do que elas já estão, né? Uma situação muito pior do que elas já estão vivendo. E atenção, gente, não dê ouvidos a pessoas que irão tentar te desqualificar ou te ameaçar numa situação de pandemia, numa situação difícil, numa situação de dificuldade. Principalmente porque muita gente vai estar agora numa situação de limite. Às vezes as pessoas vão querer não dar entrevista, ou se elas derem entrevista, elas vão querer dizer para você que como você tem que fazer. Se você for uma pessoa super profissional, isso vai estar tudo bem. Se você for uma pessoa super profissional, você não vai ter dificuldade com isso, mas às vezes a gente fica com medo, às vezes as pessoas te ameaçam. E nós estamos vivendo também uma situação de polarização política muito grande. Então, às vezes a gente vai querer fazer uma defesa com relação à máscara, mas você vai ter gente desqualificando, gente ameaçando e vice-versa, né? Então, tem que tomar um certo cuidado com isso e lembrar sempre uma coisa: o seu compromisso é com o público. Esse compromisso público ele não pode ficar de fora do seu trabalho, de fora da sua percepção daquilo que você está cobrindo em relação à pandemia. Não se limite ao que as autoridades dizem, fique muito atento também, porque existem fatos que são positivos e negativos, existem números a rolê, existem dados a rolê, nós temos que checar, nós temos que cruzar, às vezes dar uma informação errada, gente, pode trazer um prejuízo muito grande, especialmente numa questão de pandemia, né? Então, se a gente às vezes não cruza o dado, a gente está dando uma informação que está incorreta. Às vezes a gente está inflando uma informação que não necessariamente é uma informação que podia estar sendo dada daquela forma. A gente tem que avaliar. O que é necessariamente cruzar uns dados, né? Você fazer comparações, né? Uma coisa é você ter 15 pacientes mortos essa semana, outra coisa é você fazer uma comparação com relação à semana passada, descobrir que semana passada foi mais. Então, quer dizer, o nível de narrativa que você vai dar hoje é um nível de narrativa diferente, justamente porque nós temos dados que foram apresentados semana passada, né? E outra, esses números também, né? Hoje de manhã eu estava discutindo com um aluno que ele falou assim, professor, 10 mil é um número muito alto, né? Eu falei, depende do que, né? Ele falou assim, não, 10 mil em termos de público. A empresa que eu trabalho tem 10 mil clientes, em média, e eu queria saber se esse é um número alto. Falei assim, bom, você precisa saber junto ao seu segmento quais são as outras empresas e o quanto de público essas empresas têm. Às vezes 10 mil pode parecer muito, mas de repente você checa seu concorrente, percebe que ele tem 90 mil de público, quer dizer que o seu é muito baixo, né? Então, assim, cruzar números, checar dados, ou o inverso, né? Checar números e cruzar dados, isso tudo é fundamental para você não errar na hora de dar uma informação, uma notícia correta. E, gente, mantenha muito o equilíbrio na sua cobertura, comemore muito os avanços, apresente para as pessoas aquilo que você conseguiu trazer de novidade, aquilo que você conseguiu trazer de importante para eles, né? Quer dizer, se a gente se empolga, se a gente mesmo se motiva, a gente tem uma chance muito maior da gente fazer uma boa cobertura, porque nós vamos atrás das coisas. Nós queremos falar mais, nós queremos buscar mais. Então, do ponto de vista
nosso da cobertura, às vezes a gente tem que manter não só o equilíbrio, porque ele é importante também no sentido de que nós jornalistas não temos o direito de ficarmos apavorados enquanto jornalistas, podemos ficar apavorados lá na nossa casa, mas enquanto jornalistas no meio da rua, não. No meio da rua nós temos que ter esse equilíbrio profissional, nós temos que buscar os vários lados de uma história e nós temos que comemorar sempre muitos avanços, né? E, gente, não se esqueça das derrotas e do sofrimento do povo, porque muitas vezes é isso que está movimentando dentro de uma pandemia, né? Eu às vezes fico ouvindo falar de números, né? E começo a pensar que são pessoas, né? Ou seja, é muita gente que está morrendo, muitas famílias que estão sendo destruídas de uma hora para outra. Então, às vezes a gente começa a pensar que tudo se restringe a um conjunto complexo de números, quando a gente está falando aqui de situações de sofrimento mesmo do povo. E outra coisa, cara, quando a gente está lidando com situações assim, normalmente, como a gente falou na primeira aula, na primeira parte dessa aula, em situações de guerra, a primeira vítima é a verdade, né? Então vamos tomar cuidado com isso para a gente não aumentar o sofrimento desse povo. E ao mesmo tempo também olhar mais para ele do que para as autoridades, né? O que adianta você ter, sei lá, eu estou vindo agora, estava vindo agora há pouco, assim, discussões sobre a reforma da administrativa. E eu fiquei pensando, eu falei assim, cara, tudo bem, tem que discutir isso mesmo, é importante e tal, mas eu fico pensando isso na ordem do dia de quem está passando fome, porque está sem emprego, né? Então são situações que nós temos que ficar sempre muito atentos, porque nós fazemos essa parte de intermediação da comunidade, e isso é fundamental num momento caótico desse, porque as coisas tendem a piorar, não só no setor de saúde, mas também economicamente, né? Então é uma situação que a gente tem que pensar com muita calma, beleza? Gente, é isso então, terceira parte das entrevistas em situações, em coberturas caóticas. Espero que vocês tenham gostado e que a gente possa desenvolver mais isso ao longo do tempo, beleza? Abraço, valeu, tchau, tchau.